Fala investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 7 empresas que você jamais deveria investir. São empresas que você deveria tomar cuidado, inclusive com influenciadores indicando recomendação de compra dessas empresas. Então, para você não cair nessas expectativas ou nessas falácias que o pessoal comenta por aí, é importante que você assista esse vídeo até o final. E não se esqueça, se você já é inscrito, deixe o seu like já no início do vídeo, para que esse vídeo cresça cada vez mais e alcance o maior número de pessoas possível. Bom, a primeira empresa que eu gostaria de comentar com vocês seria uma muito conhecida, que o código dela seria OIBR, e aí tem aqui, vai aparecer para você OIBR 3 e 4. E aí você percebe que a empresa foi estreada na bolsa em 1980. Então tem bastante tempo que ela foi listada na bolsa. A fundação dela foi em 1963 e infelizmente foi uma empresa que não teve bons resultados durante todo esse período, principalmente nos últimos 10 anos. Então é bom você tomar cuidado com indicações dessa empresa, porque apesar de ela ter uma marca forte, a possibilidade de expansão tecnológica, um setor altamente regulado, ou seja, um setor difícil de entrar, porém, essa empresa especificamente, o setor é bom, mas a Oi em si, ela é problemática. Então, é uma empresa que você deve sim excluir da sua análise, tá? Não faria sentido investir numa empresa na qual a dívida dela, o patrimônio líquido dela, é negativo em 23 bilhões. E o valor de mercado dela aqui é 714 milhões. Então veja bem a disparidade. É muito grande. Não faz sentido investir nessa empresa. Um dia ela pode recuperar? Sim. Mas eu acho muito difícil você ver resultado em curto e médio prazo. E aí faz muito mais sentido você fazer o quê? Pegar esse dinheiro que você investiria em Oi e colocar em outra empresa que faz muito mais sentido. Por exemplo, a própria Vivo, que seria a Telefônica Brasil. Se você quiser investir na telefonia, com certeza você estaria comprando uma empresa que vale a pena comprar, não somente pelos dividendos, mas também pela perenidade que o setor te entrega. E aí, se você pegar aqui a Telefônica Brasil, que seria a Vivo, da forma que a gente conhece, e aí o código para você investir nessa empresa seria VIVT4, VIVT4, e aí você com certeza teria aqui uma empresa saudável atuando nesse setor de telefonia. Só lembrando que o PL da empresa aqui está em torno de 18,12%. Só lembrando que o PL dela aqui está em torno de 18,12%. Então é um PL alto, tá? E o PVP está num valor interessante, porque é uma empresa privada, e também atua no setor bem perene. Então faz sentido sim investir em telefonia, mas no caso específico na Vivo, tá bom? E aí sobre o dividendos você não tem as informações sobre, ou seja, a empresa paga dividendos, porém não é lá essas coisas, tá? Os dividendos da empresa não é tão grande assim. Se você for ver o histórico de dividendos da empresa, atualmente está em torno de 5. Caso você queira uma opção de telefonia, a Vivo aqui seria a única opção que você teria. Uma outra empresa muito comentada aí seria a IRB, que o código dela seria IRBR3, que seria a única opção, porque ela segue a nova listagem. E aí você tem aqui uma empresa com PL negativo, ou seja, uma empresa que não tem resultados operacionais positivos, tá? Ela tem prejuízo, então você tem que tomar muito cuidado. Diferença da Oi para a IRB, que ela não está em recuperação judicial, mas ela vem enfrentando grandes problemas que para você que é investidor mais cauteloso, que tem medo ali de perder dinheiro, tomando um risco muito grande. Então não faz sentido também investir na IRB, lembrando que nesse aspecto aqui existe um fator muito importante a ser mencionado, é que o Luiz Barsi, ele tem essa empresa na carteira. Então muitas pessoas acabam pensando o seguinte: bom, eu vou comprar a IRB porque o Luiz Barsi comprou. Mas o que você precisa saber é que o Luiz Barsi, ele é o mais rico, só o mais rico da bolsa. Tá? Ele é a pessoa física mais rica da bolsa e você não tem as condições, bem provavelmente, do que ele tem. Então, para ele, o que ele tem em IRB, para você aqui, não vai mudar nada, tá? Então, é melhor que você nem tenha IRB na carteira e sim, tenha boas empresas na carteira que pagam dividendos, em vez de se aventurar em comprar a IRB, sendo que ela nem paga dividendos, tá? Então, você nem estaria recebendo dividendos nenhum, correndo um risco desnecessário. E aí você poderia, por exemplo, no próprio setor de seguros, investir na Porto Seguro. Você tem a BB Seguridade, você tem também a Caixa Seguridade
E em vez de comprar talvez as ações da IRB e indo para o setor bancário, você teria a opção aqui, por exemplo, de ter as ações aqui com ticket até inferior ao IRB, ou seja, estaria pagando aqui por ação R$ 2,88, você tem aqui um PL bem mais interessante, e aqui você tem menos da metade do PVP da IRB e um dividend yield bem interessante também. Tudo bem que é um banco, né? Você está fugindo um pouco do setor ali de seguros, mas o BMG também tem seguradora. Então você tem que analisar nesse aspecto. Ela tem várias empresas e uma delas sendo seguradoras também. Então faria muito mais sentido você acumular número de ações, aqui no caso do BMG, mais quantidade de ações, pensando na valorização da empresa e mais dividendos no futuro, porque ela paga dividendos, num PVP muito menor, sendo menos da metade, um PL positivo, ou seja, você tem estimativa de quanto tempo você vai conseguir reaver o seu investimento, que no caso aqui seria de em torno de 7,8. Então, dentro de 7 anos e 8 meses, você teria o retorno desse capital. E aí uma próxima empresa, bem interessante para ser analisada também, seria a Renova Energia, muito conhecida aí também no mercado, porém bem menos do que as duas anteriores que eu falei. E aí eu estou pegando de referência a RNEW4, que seria que tem mais liquidez. A princípio você percebe que é um dado interessante, né? O PL está abaixo de 1, olha só, PL 0,55. Então dentro de 5 meses você pensa, bom, eu vou ter um resultado interessante, né? Essa empresa está me pagando dentro de 5 meses o que eu vou investir nela, e nesse ticket aqui de 1,76, então seria uma baita empresa. Seria uma excelente empresa para investir, certo? Não, errado. Porque, primeiro, é uma empresa que está em recuperação judicial, então ela enfrenta a recuperação judicial. É uma empresa que, infelizmente, também passou aí por problemas muito grandes. Enquanto isso, você tem aí a TRPL, que paga bons dividendos, você tem a Taesa, você tem aí várias empresas, você tem aí também a Neo Energia, você tem aí inúmeras empresas no setor de energia que vai te pagar dividendos e tem um resultado bem melhor operacionalmente falando do que a Renova Energia. E aí, se você for pegar aqui as receitas operacionais que a empresa teve, durante muito tempo ela teve grandes prejuízos. Então dá uma olhada aqui para você ver que desde 2013 até a data de 2019, aqui em 2020, né, finalzinho de 2020, ela teve sim grandes prejuízos, que chegou na casa dos bi. Pelo menos para mim, não faz sentido investir nessa empresa. Porque se você pensar direitinho, né, uma empresa de energia dá prejuízo nesse nível, é porque algo não está funcionando muito bem. E aí você precisa, claro, talvez no futuro, fazer uma nova avaliação dessa empresa para ver se faz sentido. Lembrando que essa empresa atua no setor de geração, que seria a energia eólica, tá? Porém, é aquilo, a empresa não está tendo, por enquanto, um resultado operacional decente e muito menos dividendos. Então, isso faz com que eu fique de fora da empresa e provavelmente é uma empresa que eu não investiria. Em comparação, você tem aqui TRPL, que tudo bem, que não atua no setor de geração, mas aí você tem o setor de transmissão, que é o melhor setor de energia, e aí você tem uma empresa aqui com PVP descontado, olha só que interessante, com PL abaixo de 7, os dividendos em torno de 4 aqui, mas na média ela paga mais do que isso. E aí eu tenho um vídeo explicando o porquê que ela está pagando esse valor atual. Então, se você quiser saber sobre a TRPL, é só consultar aí no canal que você vai achar um vídeo sobre a TRPL. E aqui você tem resultados operacionais muito mais interessantes, que faça com que faz muito mais sentido investir na TRPL. E lembrando também que é uma empresa que nunca deu prejuízo, tá? Então, olha só que interessante, né? É uma empresa bem sólida no mercado, e se você não tiver na carteira ainda, talvez está adicionando ela na sua carteira. Lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda, tá, pessoal? A única coisa que eu estou fazendo aqui seria te apresentar estudos sobre empresas que você poderia considerar a estudar, beleza? Então, uma próxima empresa aqui que eu estaria analisando seria a famosa Magazine Luiza, muito conhecida, né? Que o código da empresa é MGLU3. E aí você tem aqui um PL negativo de 31, e esse valor de um PL negativo desse jeito é pior do que o da IRB, tá? Então é uma situação bem complicada da Magazine Luiza, que para mim não faz sentido investir. O PVP também é alto, então não faz sentido também. E outra coisa, a empresa não paga dividendos, então não faz sentido investir,
até por conta do setor. O setor de varejo não é bom, então eu fico de fora dessa empresa do setor de varejo. E aí nos próximos vídeos eu estarei trazendo para vocês aqui os setores que realmente vale a pena investir, e aí também eu estaria indicando essas empresas para vocês, assim como estou fazendo aqui neste vídeo. A única coisa que eu vou fazer aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam, seria o valor da cotação da empresa. Ela chegou a bater aqui R$25, e nos últimos anos ela está em torno de R$2 a R$3, que na minha opinião ela não vale nem isso. Então a próxima ação aqui que estaríamos analisando, que seria Americanas. Então, LAME3, você conseguiria aqui, por esse código, pesquisar sobre a empresa. E olha só que interessante, né? Eu acho isso muito interessante. Como é que a empresa está sofrendo com variações gigantescas na cotação. Durante muito tempo, ela ficou entre os R$10 e R$15. E aí, nos anos de 2020, ela disparou aqui a cotação. E depois vem uma queda constante, fazendo a correção do preço da empresa. E aqui, logo nesse ponto, você tem o escândalo de fraude contábil da Americanas e fez com que o valor dela caísse absurdamente. Então, isso aqui fez com que os valores delas chegassem na casa de R$5, às vezes até mais baixo do que isso, num determinado período de tempo. Porém, também existe aqui uma valorização gigantesca, tá? E esses valores aqui é meramente especulativo, tá, gente? Não faria sentido você investir na empresa pensando em valorização e muito menos dividendos, tá? Então não faz sentido nenhum você investir na Americanas em nenhuma das hipóteses. Primeiro, que é uma empresa que infelizmente está sofrendo aí por problemas de escândalo, e segundo, que o setor de varejo realmente não vale a pena. Você vê que a margem de lucro durante todos os anos, fora a questão de fraude contábil, que não está nem constando aqui, né, seria bem inferior em relação a outras empresas de outros setores. Então também não faz sentido investir na Americanas. E uma outra empresa que o mercado veio batendo nela durante muito tempo seria a Eternit. E aí você percebe que de 2015 até no meio do ano de 2020 a empresa sofreu bastante com a cotação. E aí depois ela teve uma valorização bem alta, multiplicando em mais de 3 vezes, tá? Então é uma empresa que realmente teve uma valorização grande, porém logo em seguida teve correções aqui também. E no final das contas você percebe que a empresa, pelo setor na qual ela atua, faz com que não seja uma empresa perene, tá? Ela atua no setor de amianto e ela vem sofrendo por grandes reformas aqui. É uma empresa que também está em recuperação judicial, então você deveria tomar muito cuidado com essa empresa. Lembrando que neste caso aqui, estamos falando de uma ação que paga dividendos, tá? Então é menos pior do que no caso da Oi, da Americanas, da Magazine Luiza, da Renova Energia, por exemplo, mas também não é uma empresa que eu consideraria na minha carteira de ações. E a próxima ação, que também é muito conhecida como uma empresa que o Barsi investe, seria a Paranapanema. E neste caso aqui, também é uma empresa muito arriscada para se investir, que apesar da cotação estar baixa, você tem um PL negativo, um PVP negativo, ou seja, a empresa, o patrimônio dela é negativo, beleza? E o dividend yield não existe, então você também não tem dividendos. E aí, analisando a cotação da empresa, ela veio de R$60 para os próximos aí de R$4,66. E assim, apesar do setor ser algo perene, né? Se você analisar direitinho, o cobre é usado em vários lugares, né? Porém, no caso da Paranapanema, ela veio sofrendo aí por grandes problemas também. E, se eu não me engano, também está passando ou já esteve passando por recuperação judicial. Então é uma empresa que para mim não faz sentido investir. E aí eu nem falo tanto pelo setor, que também não combina com o meu estilo de investimento. Então é uma empresa que, na minha concepção, você também não deveria investir. E aí a última empresa, que seria a oitava, e eu estou te entregando esse bônus, mas seria uma empresa que talvez você vai pensar ao contrário de mim, porque é uma empresa excelente, sim, na bolsa, é uma baita empresa na verdade, porém se você analisar os números dela, talvez você teria outras opções como investimento. E essa empresa que eu falo aqui seria a WEG, queridinha de muitos. Então se você pesquisar aqui WEG, o código em bolsa seria WEGE3, ela tem uma cotação atual de R$ 37,47, um PL absurdo de caro. Então para você receber o retorno que essa empresa está entregando, seria de 34 anos. O PL dela atual está em 10,5, ou seja, 10 vezes o valor dela. Então é muito caro.
E aí você tem um dividend yield também que não vale a pena, de 1,5%. Então não faz sentido também para mim, na minha opinião, investir em VEG. Não nestes preços. A empresa é muito boa, sim, faz sentido investir na empresa, mas com os valores mais abaixo. O valor mais ideal aqui para investir nessa empresa seria um preço teto aqui de mais ou menos R$15. É basicamente isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pela audiência de vocês. E para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like para contribuir com o nosso canal, beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!